Olá, paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, se inscreve já, não deixa para depois, porque senão você se esquece. Também, se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, vou deixar aqui no primeiro comentário para você o link que te direciona lá para o nosso grupo. E lá você vai poder compartilhar suas ideias e também conhecer as ideias que as demais irmãs compartilham conosco, sugestões de hinos, sugestões de chamadinhas, sugestões de história, de recursos. Vai lá, não fica de fora e compartilha conosco também. Amém? Se você gostar do conteúdo dessa aula, deixa o seu like e compartilha com mais professoras que você conheça, certo? Vamos então agora para a nossa primeira sugestão de hinos. Eu achei esses dois hinos ali. Se você tiver mais sugestões de hino, pode deixar aqui também nos nossos comentários ou diretamente lá no nosso grupo do Telegram, certo? Vai ser muito bem-vindo as suas sugestões. E agora, o nosso memorizando, Diz assim, ó, não fique com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Isaías 41, 10. Então, eu coloquei ali a imagem, para vocês colocarem como se fosse Jesus falando com eles. Certo? Jesus, Filho de Deus, falando com eles ali, ó. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Amém? Isaías 41, 10. E ali você pode usar essa gravura e eles podem memorizar também com gestos, certo? Se você, no lugar de Jesus, quiser colocar ali uma coroa, porque ali é Deus falando, fique à vontade. Sugestão para a história. Gente, se vocês forem buscar, tem muitas ideias legais. Essa aqui, ela não é sobre a história de hoje, mas eu achei tão criativa que a gente pode adaptar, para a nossa realidade. Essa aqui é uma gelatina azul que ela fez. Não sei se tem uma gelatina que seja azul, mas tem aquelas gelatinas incolor que você pode colocar ali, corante. Eu acredito que deve ter, porque tem gelatina de tanta cor hoje, certo? Mas olha que ideia legal ali. Você coloca, a gelatina, ali é aquela travessia do mar, mas ali você pode colocar o barco onde estavam os discípulos, coloca ali os bonequinhos. Quando Pedro sai, porque aí Jesus vem andando sobre a água, você vai pondo. Aí, claro, a nossa história não fala dessa parte do Pedro, mas você pode colocar Pedro ali, que ele fala, então se é o mestre que me permita ir até você. E aí você coloca que ele vai, aí quando ele começa a afundar, você afunda ele ali na gelatina, aí você faz, representa ali Jesus chegando até ele, levantando, certo? Então, enfim, use a sua criatividade, eu achei essa bem muito legal, certo? Não achei como se faça, também até não procurei, mas dá uma procuradinha, eu sei que a gelatina vai precisar preparar ela com menos água, para ela ficar um pouco mais firme, do que de costume, tem que preparar com antecedência, porque tem o tempo que a gelatina precisa ali para ela ficar no ponto certo. Enfim, busque aí na internet se tem alguma forma e vai tentando aí, certo? Mas que vai ficar muito bacana a sua aula, vai sim. E se você quiser levar, então, essa gelatina naqueles potinhos descartáveis de café para as crianças depois no final da aula, poderem comer, se nenhuma delas tiver restrição, também aproveite, para eles não ficarem com vontade da gelatina, certo? E o que ressaltar na história? Que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele orava ao Pai. Tanto que ele falou para eles irem, porque ele subiu até o monte para orar. E nós também somos filhos de Deus, então nós também precisamos orar a Deus. A Bíblia traz vários momentos de Deus orando. Tanto que antes de começar o ministério dele, ele ficou lá 40 dias orando e jejuando. Entende? Então ele tinha comunhão com o Pai. E nós também devemos buscar essa comunhão. Você mostrar para as crianças o que é o medo e o que ele faz em nós. Porque o que acontece? As crianças hoje em dia, elas têm medo de muita coisa. Como que a gente pode ensinar elas a trabalhar com esse medo? O Senhor nos deu ali espírito de ousadia. Ele quer que nós vençamos o medo. Então, você vai mostrar para eles ali o que é o medo, o que o medo faz em nós, como que nós devemos lidar com o medo, para que não deixar que o medo nos domine, porque sentir medo é natural do ser humano. Só que o que acontece? Muitas vezes, o medo, ele tenta nos dominar.
E se o medo nos dominar, aí vira uma doença. Então, a gente tem que, né, igual aquelas fobias que a gente fala, então a gente tem que aprender a como lidar com isso. Então, na Bíblia aparece 366 vezes a palavra não temas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O Senhor sempre, Jesus mesmo falava, não temas, crê somente. Por quê? Porque o medo, quando ele vem e vai abalando toda a tua estrutura de fé. Então, para nós crermos em Deus, nós não precisamos temer. Se algum medo está vindo sobre a sua vida, Senhor, igual tem criança que tem medo de escuro, tem medo de barulho, tem medo de bexiga estourando, tem medo, sabe? Nossa, tem pavor de cachorro, tem medo de água, tem. E por quê? Então, chega a um limite que aquela criança, ela fica paralisada com o medo. Então, a gente precisa ensinar aqueles que a gente precisa fazer como Pedro fez. Na hora daquele medo, Jesus está perto. Jesus estava perto. Quando Pedro resolve ir até Jesus, o que acontece? Ele vai. Só que aí o que ele começa a ver? Ai, meu Deus, mas tem tempestade, tá, não sei o que. Ele começa a olhar a adversidade, ele começa a temer e ele afunda. E aí o Senhor vem, né, e traz ali, ele diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? O medo, ele nos coloca, mas será que foi Deus mesmo? Mas será que Deus está comigo? Quando o medo coloca dúvida, a tua fé diminui. E aí a gente vê assim que depois que os discípulos viram essa sequência de milagres, eles adoravam a Deus dizendo verdadeiramente as filhas de Deus. Quanto milagre! Ele andando sobre a água, ele acalmando a tempestade, e o Pedro andando sobre a água, ele erguendo o Pedro. Então, quando ele, e fora todos os milagres que ele tinha feito ali antes, quando ele estava pregando a palavra. Antes dos discípulos, né, irem lá para dentro do mar e ele subir para orar. Então, quanta coisa, aí sim eles tiveram que adorar, ai, verdadeiramente aos filhos de Deus. Então, a fé nos faz ver quem é Jesus. E o medo coloca em dúvida, mas será que é mesmo? Certo? Então, nós temos que crer, ensinar nossas crianças, têm que ter fé. Quando vier algum medo, que não seja para preservar a nossa vida, mas que esteja ali paralisando a nossa vida, nós temos que orar, falar com os nossos pais, falar com os nossos líderes, explicar este medo, para que possa ser intercedido junto com a criança, né? Dê a oportunidade para eles falar o que causa medo neles. E peço orientação para o Espírito Santo para ensinar como que eles podem reagir perante cada um desses medos. Que o Senhor te dê palavras para você. Ah, olha, eu tenho medo do escuro, mas olha, você não deve temer, sabe por quê? Porque Deus é a luz do mundo. Certo? E você vai lá com a palavra ensinando para eles. O Senhor Jesus falou assim: vocês não estarão sozinhos. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E vai ensinando a criança, vai alicerçando a fé dessa criança com a palavra de Deus. Amém? E aí, para finalizarmos ali a nossa brincadeira, né? Vivo ou morto com perguntas sobre a aula. Eu achei muito legal, eu vi essa semana essa brincadeira que diz assim, ó, o comando vivo é a resposta certa e o comando morto é a resposta errada. Por exemplo, quando você fala ali, vivo, a criança tem que ficar de pé, certo? Morto, a criança tem que se abaixar. Só que aí você vai perguntar para a criança assim, Jesus estava andando sobre a água? A resposta é certa. Então, o que eles vão ter que fazer? A postura deles? Ficar em pé. Ah, você fala assim, foi Bartimeu que foi ao encontro de Jesus? A resposta está errada. O que eles têm que fazer? Eles têm que se abaixar, certo? Os discípulos esqueceram Jesus? Resposta errada, porque eles não esqueceram. Jesus mandou eles irem. Depois ele ia encontrar com eles. Enfim, elabora algumas perguntas e faz essa brincadeira, né? Com a resposta certa, eles ficam de pé, a resposta errada, eles se abaixam. Amém? Então, essas minhas sugestões para a aula de vocês. Que Deus abençoe a aula de vocês. Se você gostou dessa sugestão, deixa já o seu like para o YouTube ver que é um conteúdo relevante e começar a divulgar mais para mais irmãs terem acesso, mais professores terem acesso a tudo que nós compartilhamos aqui com vocês também. Que Deus abençoe a aula de vocês, a vida e o ministério, a família de vocês. Um grande beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau!